Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão, que simplesmente no último confronto contra o time do Grêmio venceu o jogo por 2-0 e agora, meu parceiro, tem que pensar também no confronto desta quarta-feira contra o time do Juventude. Vamos aqui acompanhar o que eles analisaram, naquele jogo contra o Grêmio e o futuro do Flamengo para esse confronto de quarta-feira. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o programa tá na área, o link deles está aqui na descrição do vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Mengão. Logo depois de um resultado impactante de forma negativa na Libertadores, precisava dessa resposta rápida depois de perder em casa para o Central Córdoba no meio de semana. Tudo bem? Foi até um dos assuntos da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, Como superar rapidamente a derrota dolorosa para o Central Córdoba na quarta-feira. A resposta do elenco foi algo muito positivo na visão do treinador. E o Flamengo, não só com o resultado, mas com o desempenho, deu essa resposta positiva, jogando fora de casa e vencendo fora de casa mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Já havia vencido o Vitória em Salvador e derrotou o Grêmio por 2-0 lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Essa resposta importante para a sequência que o Flamengo vai ter na temporada. Vem aí 2 jogos agora pelo Campeonato Brasileiro, que é uma competição que o clube estabeleceu como prioridade para 2025. O Flamengo quer voltar a ser campeão brasileiro. O último título nacional do Campeonato Brasileiro, foi em 2020. No ano passado foi campeão da Copa do Brasil, mas o Brasileirão é essa obsessão aí para 2025. E além do desempenho, do resultado, outra notícia positiva, a gente está vendo aí na tela o Arrascaeta dando espaço para o Bruno Henrique, O uruguaio teve uma atuação muito boa contra o Grêmio, foi elogiado pela torcida, elogiado pelo técnico Felipe Luiz, marcou os 2 gols da vitória, não só marcou os gols, mas também ditou o ritmo do Flamengo em Porto Alegre. Ele que está voltando de uma lesão na coxa, no ano passado passou também por uma cirurgia, ainda está nesse processo de recondicionamento físico, de buscar a forma ideal, a melhor forma, e mostra que está no caminho para retomar o protagonismo com a camisa do Flamengo, no momento que o Flamengo está precisando muito aí dessa cabeça pensante. Esse joga muita bola, A gente, quando fala de Arrascaeta, não entregar muita coisa, acho que vai muito da parte física, Quando ele está com 100%, quando ele está... pode jogar jogos inteiros, enfim, pode desempenhar o melhor que ele tem a fazer com a camisa do Flamengo, a gente já sabe há anos do diferencial que é ter um jogador como o Arrascaeta no time, Raed? Foi fundamental para a vitória, não só pelos 2 gols marcados, porque do quarteto ofensivo do Flamengo, ele foi o melhor. O Gerson jogou uma partida abaixo, o Michael foi abaixo, o Bruno Henrique não foi bem na partida, errou muito gesto técnico. E se dependesse dos 4 ali em mau dia para vencer o jogo, talvez o Flamengo não saísse com a vitória. E isso aí é um recorte do que vem acontecendo na temporada no Flamengo, um recorte recente. É um time que cria muita oportunidade, mas esses jogadores de frente, eles precisam estar em um bom dia para colocar essa bola para dentro. E o Arrascaeta ontem estava num bom dia, fez 2 gols. Além deles 2, além do Arrascaeta, também chama atenção para a partida do Léo Ortiz, fundamental no sistema defensivo, e o De La Cruz também fez um partidaço contra o Grêmio. Quando o Flamengo tem à disposição o que tem de melhor, é difícil parar, Acho que a gente pontua muito bem da questão do aproveitamento das chances, que alguns jogos a gente vem falando isso, não é de agora, desse time do Flamengo, e claro que o Pedro vai retornar a ter essa vaga de titular no time do Flamengo, mas é um time que mostra suas credenciais, A gente está falando muito do Flamengo, não é campeão brasileiro desde 2020, é um período curto se eu contar a história, mas é um time que sempre montou elencos, um clube que sempre montou elencos para ser protagonista no futebol brasileiro, Ramon? Sim, é um elenco robusto, O que aconteceu na quarta-feira contra o Central Córdoba, claro que teve alguns erros de escolha, o Felipe Luiz admitiu isso, que ele obviamente, ele vai errar, é natural, Sim. Todo mundo erra, ele vai errar. Pode não parecer, mas é um técnico em começo de carreira ainda. Exatamente, a cobrança é como se ele já fosse um técnico de seleção brasileira. Mas ele vai errar, é claro, mas assim, a postura do Flamengo, não sei se o gol cedo condicionou e o Flamengo estava tão confortável na partida, que eu tive a impressão que se o Flamengo acelerasse um pouco mais, poderia até ter ampliado o placar, ter ganhado por um placar mais elástico, assim. O Flamengo entendeu muito bem o que precisava fazer para vencer o Grêmio na Arena.
A gente está falando do Arrascaeta, mas ele entendeu rapidamente o espaço que tinha na equipe do Grêmio. O Grêmio é uma equipe que defende no 4-1-4-1. Só que essas duas linhas de quatro ficam muito afastadas. E fica um volante no meio, que é o Camilo, correndo igual um bobo atrás da bola. Essa é a palavra, igual um bobo. E o Flamengo entendeu muito rápido isso. E o Arrascaeta, obviamente inteligente que é, se posicionava entre essas linhas e conseguia fazer o time jogar. Ele recupera a bola na pressão mal feita do Grêmio, numa jogada defensiva, e ele que chega aí para finalizar, ele percorre, ele acompanha a jogada. Claro que o Edenilson foi cortar, acabou tendo a infelicidade, mas ele acompanhou, acreditou na jogada, e por isso foi premiado com um belo gol, né? Além de ditar o ritmo do jogo, além de participar defensivamente. Ele aqui agora, nessa dinâmica de terceiro homem, com uma facilidade incrível nessa série de bola do Flamengo, começando pelo Dela Cruz, Cebolinha, e o Arrascaeta, ele tira com muita tranquilidade do Volpi. Enfim, o Flamengo que assim, de verdade, eu não quero que desvalorizar, não, os jogadores do Grêmio, e muito menos a vitória do Flamengo, porque ganhar um jogo é muito difícil. Mas foi o ritmo de treino. O Flamengo, em determinado momento, controlou demais. Você citou o Dela Cruz, eu cito o Pulgar. A dupla de volante controlando muito a bola. O jogo passou muito pelo pé desses dois jogadores, né? O Flamengo ontem não teve o Wesley também num bom dia. Se o Wesley estivesse num bom dia, o Flamengo poderia criar muito pelo lado direito, porque o Quinteiros começa com o Cristaldo, meio de criação aberto pela esquerda para marcar o Wesley. O Flamengo demorou a colocar o Wesley no jogo, só foi colocar no segundo tempo, porque o Cristaldo já estava jogando um pouco mais por dentro. Mas, enfim, são coisas que vão acontecendo. Não sei se o cansaço também do jogo do meio de semana impactou, mas o Flamengo venceu jogando como o Flamengo, tendo oportunidades, pouco sofreu. Teve uma cabeçada do Cristaldo no primeiro tempo e um chute do Alisson no final do jogo, que o Rossi fez uma defesaça. Fora isso, o Flamengo pouco sofreu. A gente tem até os números dos confrontos recentes, né, entre Flamengo e Grêmio para mostrar a superioridade, né, nos últimos anos que o Flamengo tem nesse tipo de confronto, né? Claro que jogar contra o Grêmio, né, fora de casa sempre foi muito difícil, mas recentemente, né, contando todas as competições, de agosto de 2018 a abril de 2025, e nesse meio, claro, tem um jogo emblemático da semifinal da Libertadores, uma goleada aqui no Maracanã, são 3 empates, 4 vitórias do Grêmio, 13 do Flamengo, aí número de gols assustadoramente superior, 40-17. Diga, e só para finalizar, uma crítica ao Flamengo, né? Eu acho que até uma matéria que a Manu subiu no GE hoje, eu concordo muito com ela. O Flamengo com muito preciosismo. Precisa finalizar. O Flamengo tem a chance de chutar pro gol e não chuta pro gol. Assim, se falava muito na questão do volume criado e pouca efetividade. O Flamengo precisa chutar mais pro gol. Chega próximo do gol com espaço ou com oportunidade de drible, de fazer tabela de 1-2, ou servir o companheiro e sempre dá um toquinho a mais. Sempre quer entrar muito na área, sempre quer fazer uma jogada de efeito. E o Flamengo precisa chutar mais um gol. A gente viu a diferença de gols ali, 17 Grêmio, né? 40, e 40 no confronto. O Flamengo precisa chutar mais um gol. O Flamengo não tem chutado em gol e por isso sofre, às vezes, por essa falta de efetividade. E aí dá para esperar uma mudança até daqui a pouco falar com a Manu também sobre essa questão do Pedro, quando ele tiver de volta 100% fisicamente, está voltando aos poucos e é normal depois de uma lesão como a que ele teve. Isso muda também, você acaba voltando a ter um homem-gol, um cara que pega na bola já. Claro que o Pedro tem características diversas, pode fazer um pivô, enfim, sai da área, mas é o 9, é o cara que vai brigar pela artilharia de tudo que disputar. E ter esse jogador no time pode fazer melhorar nesse quesito também, né, Raid? É o cara que a principal função dele é chutar em gol, independente de finalizar em gol. Então, o Ramon tá falando que o Flamengo, às vezes, por muitas vezes, opta por um lance onde a finalização não é a prioridade, ou tenta optar o melhor posicionamento possível para finalizar e acaba perdendo oportunidades. O Pedro não. O Pedro, ele finaliza em gol de qualquer jeito. Não é que ele seja um chuta-chuta, mas ele até finaliza muito bem e ele opta também tem muito recurso para isso. Mas o Pedro, ele é um cara que finaliza, é um finalizador de jogadas. E esse Flamengo, eu imagino, né, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo, que já foi falado, inclusive pelo Filipe Luiz, é que o Pedro, ele não ajuda nessa marcação-pressão lá em cima. Ele não é um cara que vai fazer a marcação-pressão, como, por exemplo, o Bruno Henrique, o Michael, o próprio Juninho. Mas é um cara que, quando a bola chegar no pé dele, com certeza a direção do gol ela vai ter. Eu ia falar que não tem ninguém com essa qualidade no elenco do Flamengo, mas eu diria que no futebol brasileiro seja difícil encontrar, né, um finalizador como um Pedro, um camisa 9, que até a seleção brasileira sentiu falta, né? O Dorival falava que o 9 dele era o Pedro, mas por conta da lesão não foi possível, Manu. Existe um planejamento, o Flamengo que enfrenta o Juventude na 4ª rodada, para essa
essa volta gradativa, né? O Pedro entrou no segundo tempo da Libertadores contra o Central Córdoba. Dá para ter uma noção desse planejamento do Flamengo para ter de volta esse homem-gol nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro? O Pedro já está à disposição do técnico Filipe Luiz, depende da decisão do treinador utilizá-lo ou não, mas obviamente tem esse planejamento de controle de minutagem. O Pedro vai ganhar minutos aos poucos nos próximos jogos, até ele retomar de fato a titularidade. Nesse jogo contra o Grêmio, ele estava no banco de reservas e não foi utilizado no segundo tempo, por opção do treinador, né? O Filipe Luiz até explicou na entrevista coletiva depois do jogo que não quis usar o Pedro por causa da característica do jogo, que ele achou que tinha espaço ali para aproveitar o contra-ataque, para o Flamengo encaixar umas jogadas ofensivas que não cabia a entrada do Pedro, por isso ele optou pelo Juninho na segunda etapa. Mas o Pedro com certeza vai ganhar minutos aí nos próximos jogos do Flamengo. Ele ainda não está pronto para começar como titular. O Pedro está nesse processo de recondicionamento físico, de recuperar a melhor forma, né? A gente vê isso acontecendo normalmente com jogadores que voltam de lesão, ir ganhando minutos aos poucos. Dentro desse próximo mês será aí essa fase de controle de minutagem. E o plano do Flamengo é ter o Pedro 100% à disposição, 100% fisicamente, para o Mundial de Clubes em junho. Mas acredito que em breve, ali no fim de abril, início de maio, o Pedro já comece aí alguns jogos como titular, já retomando esse espaço e com certeza está fazendo falta esse homem-gol ao Flamengo. Faz muita falta a qualquer time, né? Um homem-gol, um jogador dessa qualidade, né? Dessas características e tudo mais, mas por outro lado também não existe essa urgência, né? O Flamengo sabe que é algo que vai ser aos poucos, né? Vai voltar com o Pedro numa minutagem menor, como a gente viu na Libertadores, enfim, para não desgastar um jogador tão importante. Bené, antes de falar uma coisa, vocês estão falando de controle de carga de minutagem, né? Eu conversando com o pessoal que cobre o Flamengo hoje na redação, eles me chamaram a atenção, me mandaram um dado aqui importante. Para esse jogo, eu acho que seria importante dosar a minutagem de Léo Ortiz ou Léo Pereira, né? Traduzindo em números, essa dupla vai para o 10º jogo seguido. Quer dizer, jogou 10, vai para o 11º jogo seguido, né? Tendo o Danilo de volta. Vai para o 12º, Ramon. 12º, né? Então, 12º, exatamente. Estou olhando aqui. Então, tendo o Danilo de volta, não sei se ele tem condições de jogar 90 minutos, mas tendo o Danilo de volta, eu acho que seria importante o Flamengo pensar em controlar um desses dois jogadores. Por quê? Tem o Clássico no sábado contra o Flamengo e tem altitude no meio de semana que vem contra a LDU, né? Então, acho que se pensar em controle de carga, eu acho que esse jogo de quarta-feira no Maracanã contra o Juventude seria uma possível, uma data boa para poupar um dos dois. É uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Acho que tem qualidade demais em ambos. Enfim, o Ortiz demorou para ser titular do Flamengo ainda com o Tite, mas desde que foi contratado a gente já sabia da qualidade dele. Enfim, já tinha aparecido em seleção brasileira, jogava muito bem também no Bragantino. E talvez, Raed, seja uma parte do elenco até se olhar, né? Porque, claro, o Danilo ele é contratado para ser zagueiro, já era sabido disso. Mas não há o equilíbrio tão grande quando o Flamengo perde atacantes, por exemplo. Não tem esse quarto zagueiro nessa mesma prateleira, como já teve, por exemplo, no ano passado. Se a gente olhasse para a defesa do Flamengo do ano passado, se Léo Ortiz e Léo Pereira jogassem como titulares, o Flamengo tinha Fabrício Bruno, tinha Davi Luiz, enfim, durante muito tempo o Flamengo teve um equilíbrio. Dá para dizer que tem uma lacuna nesse elenco, ou os zagueiros que estão no elenco, mesmo em baixa quantidade, né, numérica no caso, dão conta do recado? Porque na construção de um elenco, Bené, eu imagino que na construção de um elenco você tenha que ter espaço também para desenvolver alguns talentos que tenham vindo da base. E a gente precisa lembrar que o Flamengo é o atual campeão, bicampeão da Libertadores Sub-20 e atual campeão mundial Sub-20. E nesse ciclo, você tem dois zagueiros, para mim, acima da média, que precisariam de espaço no elenco profissional, que é o Iago e o João Vitor. O Iago, inclusive, foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-20. A partir do momento que ele entrou na zaga da Seleção Brasileira Sub-20, o time começou a competir e o Brasil acabou campeão. O primeiro jogo sem ele foi a goleada sofrida para a Argentina. Então, foi um dos artilheiros da Libertadores Sub-20 do ano passado, de 2024. É um jogador que bate pênalti, tem uma presença física muito forte. Só que na escadinha do Filipe Luiz, ele não tem uma qualidade tão boa na saída de bola quanto o João Vitor. Então, por mais que você tenha 3 jogadores de excelência, como Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, eu acho que a quarta vaga, você tem que ter a disposição do elenco, o espaço do elenco, para que você consiga desenvolver um desses jogadores ou os 2 jogadores, porque eles são talentos revelados no clube. Assim, me permita a discordância, meu amigo, mas eu acho que o Flamengo precisa contratar um zagueiro
para ser essa quarta opção de reserva imediato. Por que eu digo isso? Danilo ficou 50 dias fora. Por isso essa sequência pesada desses dois jogadores. O Flamengo precisa ter um zagueiro, não sei se nível o Léo Ortiz, Léo Pereira ou o Danilo, mas que possa ser uma dupla de zaga, porque o jogo de quarta poderia ser um jogo para você segurar os dois zagueiros e ter dois zagueiros experientes para jogar. Sim. Né? Para sequência. E ainda mais uma posição onde acontece muita suspensão. Exatamente, né? Suspensão, expulsão, enfim. Eu acho que o Flamengo precisa contratar mais um zagueiro que seja esse para ser o quarto, mas que tenha uma capacidade de manter o nível de jogo do Flamengo e usar esses dois jogadores que são potenciais. Eu também gosto muito do Iago, do João Vitor, do Iago, de muita imposição, você descreveu muito bem, mas eu acho que o Flamengo tem que contratar mais um zagueiro para poder estar à disposição do elenco. Manu, já me despedindo de você, diga, certamente o Flamengo vai dosar essa minutagem em breve, né? Pode não ser contra o Juventude, claro, mas é algo que claramente o Departamento de Fisiologia está de olho. Só para entrar nessa discussão aí, se o Flamengo vai contratar ou não vai contratar zagueiro, né? O que a gente tem de apuração no momento é que o Flamengo não tem essa posição como prioridade, entende ali o que o Raed falou, que tem jovens para serem desenvolvidos no elenco. O João Vitor é um jogador que o Filipe Luiz gosta muito, sempre elogia bastante esse jovem zagueiro, né? Tem o Cleiton que está em fim de contrato, não vai renovar, então está cada vez mais perdendo espaço nesse elenco. Fica aí entre o João Vitor e o Iago também para buscar essa quarta vaga na lista de preferência do treinador. E o Danilo podendo ser uma opção aí para começar jogando na quarta-feira. O Léo Ortiz e o Pereira são jogadores de linha com maior minutagem no Flamengo em 2025, né? O Léo Ortiz é o jogador do elenco que tem mais minutos em campo, mais até do que o goleiro Rossi, então o Flamengo com certeza está considerando isso, e esse jogo contra o Juventude, como o Ramon bem falou, seria uma oportunidade interessante para o Filipe Luiz tentar dosar a minutagem da sua dupla de zaga. Mas nesse momento o Flamengo não está com a prioridade tanto na zaga, na questão de buscar reforços no mercado, né? O Flamengo olha mais para o setor ofensivo. Hoje, as duas prioridades do diretor de futebol, José Botto, é contratar um meia, camisa 10, para revezar com o Arrascaeta, e um ponta, né? Apesar de o Flamengo ter muitos pontas, tem 5 jogadores que podem jogar pelo lado dos campos, o Flamengo identificou que gostaria de trazer um ponta aí para o segundo semestre, um jogador que tenha mais qualidade no drible, no espaço curto, e está analisando o mercado em busca desse atleta. Pelo gestual aqui, a gente precisaria de mais uma hora para debater esse tema das prioridades do Flamengo. Existem discordâncias. Manu, muito obrigado pela participação, tamo junto. Ai, meu Deus. O elenco do Flamengo é bom, mas, galera, a gente precisa sim de algumas peças pontuais, isso é um fato. Agora, olha só esses números, nação rubro-negra, tá? Os números do Filipe Luiz no Brasileirão, tá? Até aqui, tá? Isso contando também aqueles confrontos do ano passado, né? Que ele acabou participando, tá? São, ao todo, 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Conquistou 29 pontos dos 42 disputados, com um aproveitamento de 69%. Marcou 23 gols nesses 14 jogos e sofreu 12, tá? Ficou 6 jogos sem sofrer gols e 59,6%, né, de posse de bola durante essas partidas, e lidera o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, tá? Então, são números bem interessantes aí do Filipe Luiz como treinador do Flamengo até aqui, né? Ou seja, mais alguns jogos, né? Mais aí 5 partidas, e aí sim ele vai ter praticamente um turno de Brasileirão inteiro, né? À frente do Flamengo, contando logicamente com os jogos do ano passado. O Filipinho, olha, vou falar pra você, tá dando conta do recado até aqui, né? Sem contar que mesmo com a derrota para o Central Córdoba, ele tem mais títulos do que derrotas ainda no comando, né, do Flamengo. Beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto, trazendo mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, cara. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!